Glória a Deus, nós somos a igreja de Nova Vida em São Fidélis. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão presentes. Posso ouvir um glória a Deus? Isso, é você também que está nos ouvindo através das nossas redes sociais. Eu louvo a Deus por este momento que você está, reservando aí um tempinho para ouvir a voz de Deus. E nesta noite nós já louvamos a Deus, já ofertamos o Senhor, e nós vamos ler em Lucas capítulo 3, versículo 21. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vou repetir. Ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos orar. Senhor Deus, sei que Tu estás presente neste lugar através do Teu Espírito Santo. E mais uma vez, Senhor, nossos irmãos que chegaram neste lugar para ouvir a Tua voz, que eles sejam, Senhor Deus, alimentados pela Tua palavra. Essas pessoas também que estão nos ouvindo, que Teu Espírito Santo venha tocar no coração de cada um, Pai, e que cada um seja renovado pelo Teu Espírito Santo, que haja cura através da ministração da palavra, que haja renovação, que venha acontecer milagres nesta noite, Pai, e nesse momento que essa pessoa está ouvindo esta mensagem. Senhor Deus, usa-me, ó Deus, eu preciso ser usado pelo Teu Espírito Santo, em um nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Podeis assentar. Eu estou pregando uma série de mensagens sobre vencendo os obstáculos. Eu não coloquei o tema vencendo os obstáculos, mas hoje essa semana eu estava preparando a mensagem, porque quando eu preparo uma mensagem para pregar domingo à noite, eu não preparo ela no domingo. A palavra já vem no meu coração durante a semana, já na quarta, na terça-feira eu já fico preocupado já com a palavra de domingo. Então eu falo: Senhor, fala comigo que Tu queres falar com a igreja. E Deus colocou esta palavra no meu coração. E hoje, eu fazendo mais uma vez, passando a limpo o esboço da palavra, veio este tema: vencendo os obstáculos. Nós falamos, há 2 domingos atrás, falamos de Moisés, que ao sair do Egito, após atravessar o mar, chegando em Refidim, o povo de Israel enfrentou o primeiro obstáculo, que foram os amalequitas. Quem lembra disso? Falei sobre isso, tentando impedir a caminhada. Então, Moisés, Arão e Hur subiram ao monte para orar, clamaram a Deus, e Josué foi para a guerra. E eles venceram através da unidade, através da oração. Domingo passado, nós falamos dos ventos contrários, que vêm em nossa direção, tentando impedir a nossa caminhada, tentando impedir os propósitos de Deus. Falei a respeito de Paulo, juntamente com todas aquelas pessoas que estavam no barco, e que Paulo falou: ninguém vai morrer, tem de bom ânimo, vocês precisam se alimentar. E a Bíblia diz que nenhum morreu. Então Deus tinha uma missão para Paulo, para chegar a Roma. Deus tinha uma missão com Moisés, de levar aquele povo até Canaã. Ele mesmo não entrou, mas depois ele passou para Josué. E eu disse que Deus tem uma missão para nós.
E nessa missão, nesse propósito, nós não podemos parar, nós temos que estar atentos. E eu tenho dito que nós estamos nesta caminhada, e nesta caminhada, infelizmente, muitos, por qualquer coisa, pararam, desistiram. E um texto que eu sempre leio, está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, que diz assim: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas Deus tem nos dado um espírito de poder. Isso quer dizer que a Bíblia também diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Quem são esses covardes? São pessoas que param no caminho, que não se levantam pelo poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para continuar caminhando. Porém, nesta caminhada, nós temos um inimigo, que é o inimigo das nossas almas. E esse inimigo faz de tudo para impedir que tenhamos uma vida vitoriosa. O próprio Jesus falou a respeito desse inimigo, que Jesus falou que o ladrão veio somente para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida abundante. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Isso não quer dizer, irmãos, você que está me ouvindo, que nós não seremos atacados. Por quê? Os amalequitas atacaram o povo de Israel. O vento soprou contra o barco de Paulo, mas todos eles tinham promessas. Todos eles estavam debaixo do propósito de Deus. E essas promessas são para aqueles que pertencem a Deus. A promessa de Deus, o propósito de Deus, irmãos, não vem para o mundo, para quem não é crente, para aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor. As promessas de Deus sempre foram para os fiéis, para aqueles que pertencem a Deus. Então, nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus. Eu gostaria que você declarasse bem alto: eu sou filho de Deus. Amém? Quer ver? Deixa marcado aí, e vê o que está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 e 16, até o 16, até o 17. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus? Diga amém. A Bíblia diz o quê? São filhos de Deus. Olhem para mim, por favor. Sabe quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados por quem, igreja? Pelo Espírito de Deus. Há uma diferença de criatura para filho. Entenda isso. Todos foram criados pelo Senhor, mas nem todos são filhos, segundo a palavra, não. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito está aí com letra E maiúsculo ou E minúsculo na sua Bíblia? Oi? Maiúsculo. Então está falando de quem, igreja? Do Espírito Santo de Deus. São filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Agora o espírito de escravidão está com E maiúsculo ou E minúsculo, gente? Minúsculo. Então está falando da nossa vida. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Versículo 16, toda a igreja bem alto. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com ele seremos o que, igreja? Glorificado. Vocês entenderam? Olha a diferença de você que serve a Deus, que você que entregou a sua vida para outras pessoas, aquelas pessoas que não são guiados pelo Espírito Santo. Pastor, se eles não são guiados pelo Espírito Santo, eles são guiados por quem? Eles são guiados por eles mesmos. E outros são guiados por Satanás. A verdade é isso. Por isso você tem que valorizar sua posição em Cristo Jesus. Você está reinando em vida. Você crê que Cristo tem todo o poder? Toda a autoridade? E quem você é? Eu falei, eu sou filho de Deus. Quem tem filho aí? Levanta a mão. Tem filho? Você vai largar teu filho passar fome? Vai deixar teu filho? Não. Você vai acudir teu filho, você vai cuidar do seu filho com carinho. A Bíblia diz que ainda que a mãe venha se esquecer do filho, todavia não esquecerei de vós. Isso quer dizer, Deus não esquece de nós somos filhos. Poxa, você pode levantar suas mãos e glorificar a Deus por isso? Como filhos, nós estamos numa caminhada. E o Pai, o Espírito Santo diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Então o Espírito, ele nos guia. O que é um guia, igreja? Quando você vai fazer alguma viagem, vai em algum local, tem um guia turístico. Aquele guia turístico que você vai acompanhar, ou que vai acompanhar você, ele já sabe o caminho, ele já sabe de tudo. É ou não é? Deus, o Espírito Santo como nosso guia, ele já sabe o caminho. Por onde nós passamos, ele já passou, ele sabe de tudo. Por isso, ele nos guia pelos caminhos, pela vereda da justiça, por amor ao nome de Jesus. Amém? Então, nesta caminhada, nós temos um guia que é o Espírito Santo, que nos dá direção. E hoje nós vamos falar de Jesus, que no início do seu ministério, assim como nós, ele enfrentou as adversidades. E se ele passou por isso, nós também passamos. Se ele venceu, nós venceremos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Antes de lermos, vamos voltar a Lucas agora, deixa eu pedir para você deixar marcado. O que disse aí no texto que nós lemos? Capítulo 3, versículo 21. Diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, João Batista estava batizando, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Só até aqui, olhem para mim, por favor. Jesus, ele cresce, chega aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado. Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia do propósito de Deus na vida dele, Jesus sabia o que ele veio fazer na terra, foi salvar o homem da sua vida, e por 3 anos, ele teria que discipular alguns homens, que dariam continuidade ao ministério, onde o evangelho se espalharia, e até se espalhou por várias nações, até chegar a nós. E tudo começou com um homem chamado João Batista, que batizou Jesus, foi escolhido por Deus. Mas logo após Jesus ser batizado, e recebeu a confirmação, que pode ver que ouviu uma voz do céu dizendo: tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Após o batismo, Jesus ouvir aquela voz, Jesus poderia já começar a fazer milagres, curar as pessoas, ressuscitar os mortos. Porém, algo aconteceu. Vamos ao capítulo 4 agora? Vamos lá, capítulo 4. Eu sempre falo do contexto para você entender bem a palavra. Capítulo 4. O que diz o capítulo 4 agora? Vamos lá. Capítulo 4. Jesus, capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito
no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Vou voltar aqui, versículo 2, toda a igreja, versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais, o que, igreja? Teve fome. Então, olhem para mim, por favor. Jesus foi batizado, ouviu uma voz do céu: este é meu filho amado, que eu tenho prazer. E Jesus foi guiado para o deserto. Ele submeteu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, que é Deus, estava com ele. Queria não mostrar para Jesus, mas mostrar para nós hoje, que Jesus passou por aquele momento, e ele venceu, e nós também podemos passar, e nós vamos vencer. Para onde Jesus foi, igreja? Para o deserto. E deserto aponta para quê? Deserto aponta para a escassez, para a solidão, para a luta. Já viu algum irmão falando assim? Gente, eu estou passando pelo deserto. Né, Daniel? Né, Verônica? Já passou pelo deserto? Quem nunca passou pelo deserto aqui? Às vezes nós falamos: meu Deus, estou passando por um deserto, estou passando por uma luta. Então deserto aponta para quê? Para a escassez, para a solidão, para a terra seca. E nós passamos pelos desertos da vida. Ninguém está livre. Algumas pessoas falam: aceita Jesus que seus problemas vão acabar, vocês não terão mais problemas. Já ouviu alguém falando assim? Gente, você não vai ter mais problema, gente. A vida cristã é uma vida vitoriosa. Mas para você ter uma vida vitoriosa, você precisa o quê? Lutar. Concorda? Alguém teve vitória se não lutou? Se nós temos vitória, porque nós lutamos. Então a vida vitoriosa é uma vida de guerra, é uma vida de desafio, e nós estamos nesta terra aqui, sendo desafiados, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você pode glorificar a Deus, dizer glória a Deus, irmãos? Então todos nós passamos pelos desertos. O que faz a diferença é que quando nós passamos, olha só, passamos, fala para o irmão que está ao teu lado, passamos. Você não mora no deserto, não. Você passa pelo deserto. Você está passando. Você não mora ali. O povo de Israel passou pelo deserto. Mas qual era a promessa, igreja? Terra de Canaã. Nós estamos passando pelo deserto. Mas tem uma promessa de Deus para nós. Amém, irmãos? Só que o que fez a diferença? Todos nós passamos. O que faz a diferença é que o Espírito Santo está conosco. Jesus falou assim: olha, eu vou voltar para o céu, mas eu vou enviar o Consolador. Este Consolador estará presente em todos os momentos da sua vida. Há um Espírito Santo que habita em você, um Espírito Santo que te guia, que está com você. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele é que nos guia, Ele é que nos sustenta, Ele é que nos fortalece, Ele é que nos levanta, Ele que enxuga nossas lágrimas, é Ele que está conosco. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, igreja? Aleluia! Só que há um perigo muito grande, é que no deserto nós ficamos mais sensíveis. No deserto nós ficamos mais carentes. É isso ou não é? E diante dessa sensibilidade, somos sujeitos a todos os tipos de pensamentos, preste atenção, de pensamentos, de dúvidas. Estamos sujeitos a tentações, estamos sujeitos a ofertas que o próprio inimigo
lança sobre a nossa mente, e estamos sujeitos a parar. Quantas pessoas já pararam no caminho? Passaram pelo deserto e não conseguiram avançar. E é exatamente aí que o inimigo aproveita esse momento. Vocês lembram que eu falei de Moisés? Moisés atravessou o Mar Vermelho, não foi? Com o povo, e eles chegaram numa cidade chamada Refidim, não foi? Quem lembra aí o que significa Refidim? Quem lembra? Poxa, repita comigo: lugar de descanso. Refidim é lugar de descanso. Então, Moisés estava com o povo a atravessar o Mar Vermelho. Mais de 1 milhão de pessoas estavam cansados e chegaram em Refidim e foram descansar. Exatamente no momento que eles estavam cansados, quem atacou? Quem veio para atacar? Quem lembra? Os amalequitas. Pastor, o que tem a ver isso com o texto? Refidim é lugar de descanso. Os amalequitas atacaram. E nós vamos aprender com Jesus. Exatamente quando Jesus estava no deserto, mas ele só não estava no deserto, mas a Bíblia diz, algo aconteceu. Versículo 2, vamos lá, igreja, Lucas 4, 2. O que está escrito aqui? Lucas 4, capítulo 4, versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, dos quais, o que aconteceu, igreja? Mais alto. Eu pergunto, qual é a sua reação quando você está com fome? Vamos lá, de cada um. Rosângela sabe como eu fico. Fico nervoso quando eu estou com fome. Parei de bater a barriga, né, amor? Antigamente eu estava com fome, ficava assim, ó. Qual é a reação do Gustavo quando está com fome? A mulher sabe a reação do marido. Gleice, qual é a reação de Israel quando está com fome? Mau humor, né? Mateus, não tem reação nenhuma. Gente, quando a gente tem gente que fica com fome, não estou falando passar fome, não. É que dá meio-dia, 1h, e às vezes a comida não está pronta. A gente está no quarto, a gente está na sala, daqui a pouco vai na cozinha, está pronto. A mulher, calma. Não é isso mesmo? Né? A carne não está pronta, dá vontade de fritar um ovo e comer logo. Não é assim? Eu sou normal, né? Né, Zé Quadro? O que acontece? Jesus teve fome. Jesus estava no deserto. Mais um agravante, ele teve fome. Então, a fome é uma necessidade real. A fome mexe com a gente. A fome mexe com cada um de nós. Graças a Deus, não tem ninguém aqui que passa fome. Mas imagina a pessoa ficar um dia sem comer, 2 dias. A pessoa começa, olha, ficar com... Gente, a falta de alimento mexe com o nosso físico. Mexe ou não mexe? Mexe com as nossas emoções. Mexe com o nosso espírito. Com isso nós ficamos fracos fisicamente, emocionalmente. E foi nesse momento que Jesus estava com fome, que o diabo aproveitou e tentou Jesus. Veio com uma conversa. Agora eu pergunto você, me responda, por favor. Quando você está com muita fome mesmo, se alguém te chama para assistir um filme, o que você faz? Assistir não, meu irmão. Não dá nem vontade de assistir filme. Te chama para dar um passeio, o que você faz? Primeiro eu vou fazer o quê? Vou comer. Já teve época que eu levei, dias que eu levei Rosângela, né? Fazia uma média com a mulher, né? Levei ela lá em Campos, no shopping, para comer. Aí a gente sai daqui meio-dia, quando ela chega lá, ela quer ir direto para comer logo. Não quer nem ver loja. Pode oferecer na C&A, pode levar na Rene, pode levar ela, né? Nessas lojas nossas, né, gente? Ela nem quer ir, não quer não. O que ela quer fazer, gente? Comer. Ainda, amor, estou morta de fome. Eu falei, calma, amor, calma. Vou ali que eu vou comprar um sapato para você. Não, quero comer. Por quê?
A gente quer, não adianta. Porque mexe com as nossas emoções. Então a fome é uma necessidade real. E o que o diabo fez? Foi nesse momento que o diabo tentou Jesus, que veio com uma conversa. O diabo, ele nunca aparece, como é mostrado aí na televisão, né? Nas fotos, o diabo com aquele tridente, né? Com aquela cara feia. Oh, não. O diabo, ele sempre coloca situação assim que atrai o homem. Ele vem mansinho. Lembra como ele chegou para Eva? Está escrito lá no Jardim do Éden. Chegou lá de mansinho. A serpente começou a falar: irmã Mirela, se uma cobra fala contigo, o que você faz? Mandenice, se aparece uma cobra para falar contigo, o que você faz? Até homem, gente, pode ser o mais machão. Se a cobra aparecer e começar a falar, eu expulso em nome de Jesus e saio correndo. Mas a cobra começou a falar com a Eva, e Eva começou a conversar com a cobra, com a serpente. Uma conversa de quê? Não, o que Deus falou com você? Que você não devia nem tocar. O Senhor não falou tocar, o Senhor falou comer. Aí começou a conversar: não, você vai ser igual a Deus. Eva foi, pegou do fruto e comeu. O diabo, da mesma forma, chegou para Jesus, ó, num papinho. O que o diabo chegou? Se tu és filho de Deus, Jesus, manda que esta pedra se transforme em pão. Primeira coisa que o diabo fez, tentando colocar Jesus em dúvida da sua filiação de Deus. Me responda uma coisa: qual foi a voz que Jesus ouviu quando foi batizado? Quem lembra? Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. O que o diabo falou? Se tu és filho de Deus. Me responda aí. Eu gosto da participação da igreja. Quando você está passando por lutas, às vezes os problemas, às vezes aquela dificuldade, tem hora que alguém chega: mas tu não é crente? Tu não tem teu Deus? E às vezes nós pensamos: meu Deus, o que está acontecendo? Onde tu estás, Deus? São dúvidas que vêm. São coisas que vêm na nossa mente, tentando nos roubar a nossa fé. Mas você é filho de Deus. Aonde você estiver, na tribulação, na dor, na luta, você é filho de Deus. Não esqueça disso. E foi o que o diabo fez. Quantos aqui já passou por isso? Quantos já fez essa pergunta: Senhor, filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Segundo, o diabo atacou na necessidade real. Repita comigo: necessidade real. O diabo sabia da necessidade de Jesus. Eu quero dizer para você que o nosso inimigo sabe das nossas necessidades, sabe das nossas fraquezas. Ele sabe quando nós estamos com fome, né? Ele sabe da nossa necessidade, que às vezes nós estamos, vamos trazer, né, para a nossa fome material, fisiológica. Quando nós estamos com fome, gente, um arroz e um ovo e uma salada, parece até um contrafilé. É isso ou não é? Não vou falar picanha não, porque tem gente que se escandaliza com o tal da picanha aí, né? Tem hora que o ovo, um arrozinho, uma salada vale mais do que uma picanha. Agora eu pergunto: você com muita fome, você chega em casa, Israel, a comida não está pronta, mas tem um arrozinho, você frita um ovo, uma salada, você bota aquele pratão e come. Depois daquela comida toda, alguém fala para você assim: Israel, vamos na churrascaria que eu vou pagar um rodízio. O que você faz? Estou cheio, não vou não. Por quê? Porque você já se alimentou. Porém, antes de alimentar, nós estamos sujeitos a comer alguma coisa, um biscoito,
Às vezes eu estou com fome, às vezes eu estou aqui na igreja, né? Aí vou lá, chupo uma bala, como um biscoitinho, até chegar em casa. Porque isso me ajuda na minha fome. Eu não sou aquela pessoa que anda faminto, né, amor? Não como muito. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite, gente? Qualquer coisa, quando nós estamos com fome, nos atrai. Nos atrai. O que o diabo viu? Que Jesus estava com fome. E ele falou: se tu és filho de Deus, colocou em dúvida, depois fez uma oferta. Quero dizer que nas nossas necessidades, são nas nossas necessidades que seremos tentados. Repita comigo: são nas nossas necessidades que seremos tentados. As ofertas, ela vem tentando nos afastar de Deus, tentando nos ceder a integridade, a fidelidade. Se é uma carência de amizade, preste atenção. Se você tem uma carência de amizade, o diabo sabe, e ele vai tentar colocar pessoas ao teu lado para te prejudicar. Ele vai colocar pessoas ao teu lado para te tirar do caminho do Senhor. Por isso que é importante você estar na igreja, por isso é importante você estar na comunhão, por isso é importante você estar perto de pessoas que têm o mesmo espírito. Não que você não vai conversar com as pessoas do mundo, você precisa conversar. Posso ouvir um amém, gente? Só é que com as pessoas do mundo você precisa ser luz, você precisa ser alguém que venha fazer diferença. Não as pessoas que não temem ao Senhor façam diferença na sua vida. Mas quantas vezes nas nossas carências que nós passamos, nós somos tentados a ceder. Por exemplo, a pessoa que tem uma carência enorme de casar. Uma carência. Aí ela tem que estar atento, por quê? Porque é nesse momento que às vezes o inimigo coloca alguém na vida daquela pessoa para destruir totalmente a vida daquela pessoa. Pessoas que passam pelo vento, por uma necessidade financeira. É nesse momento que surgem muitas ofertas, que a pessoa é tentada a fazer coisas ilícitas, pessoas que são tentadas a fazer negócios errados. Qualquer oportunidade, às vezes a pessoa fala assim, é de Deus, e às vezes não é de Deus. Já aconteceu isso com você? Eu conheço um irmão que ele, por 2 vezes assim, apareceu um sócio para ele. Ele falou: pastor, esse homem é um homem de Deus, ele tem dinheiro, teme ao Senhor, ele é crente, ele vai me ajudar, né? Ele tinha uma empresa. Aí sabe o que aconteceu? Ele entrou de sócio lá na frente. O que aconteceu? O homem traiu ele e ele ficou sem nada. Por quê? O diabo usou aquele homem para aproveitar do momento de carência dele. Então são os nossos momentos de carência, de fome, que nós estamos no deserto, que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha vida, guarda a minha casa, não deixa tomar decisões precipitadas. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com quem vai te dar conselhos. Às vezes, nós passamos pelo momento da frieza espiritual. Quem nunca passou naquela frieza espiritual? Estou desanimado, não vou à igreja. É nesse momento que você precisa ter alguém ao teu lado para te animar. Mas sempre o inimigo coloca alguém o quê? Ao lado dessa pessoa para dizer: que nada, rapaz, vamos curtir a vida. Para que ir na igreja? Para que fazer isso? Isso é coisa do passado. E aquela pessoa é influenciada, daqui a pouco não é só um desanimado, 2, 3, toda a família. Cuidado, esteja atento. E eu pergunto nesta noite: qual é a sua necessidade real? Diante da necessidade de Jesus, Jesus não cedeu. O que Jesus usou, a igreja? A palavra. Repita comigo: usou mais uma vez, usou a palavra.
Por isso que você precisa ler a Bíblia. Por isso que você precisa estudar a palavra de Deus. Por isso que é importante você estar na escola bíblica dominical. Por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias. Porque quando você ler a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o que, igreja? A palavra de Deus. Não deixe a sua Bíblia de lado, leia a Bíblia, esteja na escola bíblica, esteja no culto. Eu acredito, nós temos aqui dezenas de pessoas, eu acredito que você, quando sai deste lugar, você sai fortalecido, é verdade? Posso ouvir um amém, gente? Eu saio fortalecido, eu acredito. Por quê? Você não está ouvindo o pastor Rogério, você está ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, você é fortalecido, você não é enganado. Se chegar alguém tentando te enganar, você vai falar, não, está escrito assim, assim, assim. O inimigo pode tentar te ofertar, trazer oferta para você, colocar diante da sua necessidade. Gente, se você estiver com fome, o inimigo não vai te oferecer outra coisa, a não ser alguma coisa para saciar a sua fome. Porque ele sabe muito bem da sua carência. Eu não estou exaltando o inimigo, não. Eu estou exaltando aqui o nome do Senhor, que ainda que ele venha te oferecer, o Senhor está contigo, e você não vai ceder à tentação. Eu costumo dizer que não há super-homens espiritual. Não tem. Nem Mulher Maravilha. Temos alguém sim que confia na palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ele disse, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Use a palavra. Quando vier alguma oferta para você e você vê que não é de Deus, você fala, olha, Satanás, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele te supriu até hoje? Diga amém. Ele tem te guardado? Ele não vai te abandonar. Fale para o irmão que está ao teu lado, olha, Deus não vai te abandonar, não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você é filho daquele que criou os céus, criou a terra, criou os animais, aquele que enviou Jesus, aquele que está no controle de todas as coisas. Nós somos filhos de Deus. Se você é filho, Deus não vai te abandonar. Mas pastor, nas minhas carências, eu falei, nós passamos. Pastor passa. E o diabo é sem vergonha. Ele sempre vai tentar nos atacar nas áreas mais sensíveis da nossa vida. Porque o papel do diabo é isso, colocar dúvida. O papel do diabo é te afastar de Deus. O papel do diabo é que você não conheça a verdade, que você não viva a verdade. Porque ele já está condenado. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está condenado. Ele sabe do fim dele. Então ele não quer ser queimado sozinho. Ele quer levar muitas criaturas de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você que está me ouvindo, Deus está te dando uma oportunidade de você não ser mais criatura, mas que você seja filho de Deus. Sabe por quê? Porque a vida passa muito rápida neste mundo, mas a Bíblia diz que nós teremos a vida eterna e nós estaremos com o Senhor para sempre. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus? Ou melhor, você pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor bem forte. Uma das maiores tentações que eu falei é afastar o crente da igreja, porque ele sabe do valor da comunhão. A Bíblia diz no Salmo 133, diz assim: quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso a unção. E termina dizendo assim: ali ordena o Senhor a sua bênção. Quando você está em comunhão, o Senhor dá ordem, Ele ordena a bênção dEle sobre nós. Comunhão é isso.
é você estar junto, é você estar na igreja. Aqui, você olha para o seu irmão que está ao teu lado, ele não é melhor do que você, ele é pecador igual você, ele carece de trabalhador, doutor, todos nós somos carentes da graça de Deus. Isso é tão precioso, que eu não esqueço uma história que uma pessoa me contou. Ele falou que na igreja dele tinha um gerente acho da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, não lembro. E o gerente fazia parte dessa igreja, era diácono. Só que essa igreja tinha muita gente e os carros tinham que estacionar, os carros estacionavam na rua e tinha um estacionamento. E um certo dia, esse gerente estava escalado para quê? Para organizar o estacionamento. E os obreiros colocavam aquela faixa aqui, né? Refletiva, com a lanterna. Domingão, estava lá o gerente organizando na rua os carros. Eis que passa um dos funcionários do banco. E quando olha o gerente, vendo aquilo, ficou caladinho. Chegou no outro dia no emprego, falou assim: gente, o gerente era muito bacana, servo de Deus, tratava muito bem as pessoas. E um desses funcionários, né, reuniu, falou: gente, nosso chefe é bacana, nosso gerente é muito bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vaquinha aí, porque eu acho que ele está passando necessidade. Sabe onde eu vi? Porque sabe que as pessoas sempre aumentam, né? Vi ele lá na rua, como franelinha, gente, trabalhando no estacionamento. Aí o outro falou: não, ele deve ser o dono do estacionamento. Não, eu vi ele, estava com a lanterna assim, ó. Eu nem falei com ele para ele não ficar com vergonha. Fizeram uma vaquinha lá, um dinheiro bom, e foi o representante. Chamaram o gerente: olha, não sei como nós vamos falar, eu queria falar para o senhor, mas eu estou até constrangido, o senhor tem sido muito bom, mas um dos empregados aqui viu o senhor trabalhando no estacionamento, o senhor está passando por alguma necessidade? Nós fizemos uma vaquinha aqui, nós temos tanto para ajudar o senhor. Aí ele falou: que isso, rapaz? Sério? Mas me viu onde? Lá na rua tal, perto da igreja? Que isso, rapaz? Que eu sou cristão, eu sou diácono da igreja, e ali eu estou servindo a Deus ali no estacionamento. Mas você no estacionamento, sendo gerente, você é uma pessoa... Não, mas eu estou servindo lá, todos somos iguais. Entendeu? Aí ele começou a pregar o evangelho. Aquilo foi tão forte, algumas pessoas se converteram ao Senhor. Todos nós. Aí no mundo, tem pessoas que, né, são importantes, gostam de aparecer. Isso é normal. Até na igreja, às vezes, tem gente assim, não tem? Tem sim. Mas todos nós somos carentes. O apóstolo Paulo falou: eu sou o principal pecador. Eu sou o principal pecador. Eu sou o principal. Todos nós. Por isso nós precisamos de ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos de ser, diante das nossas necessidades, nós precisamos estar pedindo a Deus: Senhor, guarda a minha vida. Porque às vezes vêm tentações. As tentações vêm de acordo com as nossas carências, de acordo com as nossas necessidades. Mas você sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus venceu. Jesus venceu. Conforme eu falei, se a sua necessidade for financeira, aparecerá meios ilícitos para você ganhar. Se for emocional, o inimigo vai colocar pessoas ao seu lado para suprir passageiramente a sua necessidade emocional. Guarda isso, hein? Se for emocional, o inimigo vai colocar pessoas para suprir
passageiramente. Então fique atento. Fique atento. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas seu fim leva à morte. Minha palavra nesta noite para você é que nesta caminhada, que você não venha ceder. Jesus não cedeu. Jesus disse assim, está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você venha dizer, está escrito. Eu não vou aceitar isso. Eu tenho necessidade, mas eu sei que Deus vai suprir a minha necessidade. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele tem suprido a sua necessidade até hoje. Ele vai continuar suprindo. Não tome decisões precipitadas. Vou repetir, hein? Não tome decisões precipitadas. Quantas vezes, por causa das circunstâncias, tomamos decisões precipitadas, nós sofremos, nossos filhos sofrem, nossa família sofre. Mas pastor, e Jesus? O que aconteceu com Jesus? Jesus, naquele momento, eu quero ler no mesmo acontecimento, mas em Mateus capítulo 4, versículo 10. Se coloque de pé, igreja. Mateus 4, 10. Mateus 4, 10. Diz assim. Mateus 4 e 10. Lucas ele escreveu, mas Mateus ele foi além. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E eu quero dizer para a igreja que nós vamos viver pela palavra de Deus. Nós vamos viver pelas promessas de Deus. Nós vamos viver por aquilo que Deus prometeu para nós. E o que aconteceu? Versículo 10 diz, vamos ler, igreja, Mateus 4, 10. Então Jesus lhe ordenou, toda a igreja bem alto, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você está entendendo? Só a Ele darás culto. Tem muita gente dando culto, cultuando homens, cultuando coisas. Mas o versículo que eu quero deixar para você está no versículo 11. Vamos lá, igreja. Versículo 11, bem alto, vamos lá. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o... Vamos lá, igreja, leia bem alto o versículo 11 aí, por favor, leia, vamos lá. Viu? Fique tranquilo. Fique em paz, você que está me ouvindo. Quando você rejeita as ofertas do inimigo, lá na frente, não vai demorar muito, que os anjos vão te servir. Você prefere ser servido pelos anjos ou por Satanás? Pelos anjos de Deus. Você não sabe o que está depois da curva. Às vezes Deus está preparando uma bênção para você, algo para você, e você se apressa agora para comer o pão que o inimigo ofereceu, e não sabe o que está além da curva. Às vezes é uma mesa farta, o melhor para você, a melhor amizade, o melhor marido, o melhor companheiro, o melhor emprego, tudo é o melhor. Deus tem o melhor para nós. Não se apresse, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Davi disse, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida dos seus filhos.
O Espírito Santo cuidou de Jesus. Jesus é Deus. Os anjos serviram Jesus. E a Bíblia diz que em Salmo 91, aos seus anjos, Deus vai dar ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Amém? Tem gente que fala, qual é o seu anjo da guarda? Nós temos vários anjos ao nosso redor, nos guardando. Você saia deste lugar fortalecido pela palavra de Deus. Não ceda. Vamos cantar? Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mais alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus de promessa, Luquinha. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser. Ninguém vai impedir a sua caminhada, ninguém. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um projeto de Deus na sua vida. Você é filho de Deus. Você que está me ouvindo, quem sabe você não entregou sua vida ao Senhor. Esta noite é uma noite que você pode tomar uma decisão, entregar sua vida totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Está passando por um momento difícil, confia no Senhor. Não ceda. Aleluia. Quero orar por você. Quero orar por você nesta noite. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas necessidades reais? Onde você está sendo tentado? Onde o inimigo está te tentando? O inimigo sabia que Jesus era filho de Deus.